Bom dia, Pai do Senhor. Estamos aí nesta manhã de domingo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? Esperar como sempre o pessoal chegar aí. Quando o pessoal for chegando, vai dando um joinha aí, um oi, um bom dia. Aí vai me falando aí se o áudio tá bom. E se quem puder, vai copiando o link e colocando lá no grupo, porque tem alguns irmãos que não conseguem, ou não, às vezes não conseguem, não sabem acessar. Já vai dando lá O áudio tá bom? Alguém já tá por aí? A paz, Guzmão. José Guzmão, nosso aluno frequente na Escola Bíblica Dominical. Tudo bem? Legal. Eu sempre dou um tempinho para poder o pessoal ir chegando, né? Porque às vezes nós começamos a aula, aí vai chegando as pessoas e às vezes pega o barco andando, né? Como tá cedo, 9h30, começamos no horário, né? Começamos no horário. Tá todo mundo me ouvindo legal? Beleza. Meu filho Nicolas, ele parece até um velhinho. Ele é o que dorme tarde, acorda cedo. Ele dorme 2 horas da manhã, acorda 9, 8. Hoje acordou tarde. Tem dia que ele acorda 6 da manhã. Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando de Davi, né? Pai, Sara, bom dia. Vamos continuar falando sobre Davi, né? Na revista de Davi, vamos falar hoje Davi e Batseba, mais propriamente o tropeço, né, de Davi, o pecado de Davi, as consequências que geraram esse pecado, né? As situações que Davi passou diante desse pecado. É uma aula muito importante para nossas vidas, onde vamos aprender bastante, como sempre temos aprendido com Davi, né? Hoje nós iremos aprender a como agir diante de circunstâncias que são apresentadas para a nossa vida, a tentação, o pecado. E vamos falar um pouco desse camarada que tem nos edificado muito, né? E teve a Bíblia, como ela não omite, né? Mesmo sendo que desagradável, ela não deixa, ela tem sempre um compromisso com a verdade, mesmo que isso venha não ser favorável, né? Como a revista vai dizer também, aos personagens bíblicos. Então eu vou iniciar a aula. O pessoal que for chegando vai nos acompanhando, ok? Bom dia, Dona Maria Clara, estão todos aí. Vamos orar então para nós começarmos a nossa aula. Santo Deus, nós te agradecemos nesta manhã pelo ar que respiramos, pelo privilégio da vida, por o Senhor ter nos sustentado, ó Pai, até aqui.
Pedimos ao Pai a Ti que o Senhor abra nosso entendimento nesta manhã, para que possamos compreender a Tua Palavra, para que possamos, ó Pai, entender a Tua Palavra. Nos ensina, ó Pai, com essa lição, e que possamos sair daqui dessa manhã edificado. Que nada venha atrapalhar, ó Pai, a nossa atenção, que nada venha, ó Pai, atrapalhar a nossa aula nesta manhã. Usa, meu Pai, conforme a Tua vontade, para que eu possa trazer aquilo, ó Pai, a que o Senhor já falou comigo. Essa oração que eu te faço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pastor. Todos aí, chegando. Bom dia, pastor Adeilton. Só fera aí me assistindo. Caramba, que benção. Então vamos lá. Davi e Betseba. O texto-chave para nós iniciarmos a nossa lição está lá em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 10. Vai dizer assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. O objetivo da nossa aula hoje é destacar os perigos de uma vida com muito sucesso, porém sem vigilância. Nós vamos entender, eu sempre gosto de trazer um cenário sobre a situação, que ele está falando de história. Davi, nós aprendemos na aula passada que Davi reinou em Judá e posteriormente reinou sobre todo Israel. Para esse reinado ser consolidado, Davi precisava fazer algumas conquistas de povos ao seu redor. Davi conquistou os filisteus, conquistou os moabitas, venceu o auxílio que os amonitas pediram aos sírios, estava lutando contra os amonitas, nós vamos ver no decorrer, conquistou Jerusalém, que era dos jebuseus, Então Davi, desde esse período onde ele começa a reinar, até esse período onde nós iremos falar hoje, passa-se aproximadamente de 19 a 20 anos, e Davi intensas batalhas e guerras para conquistar esses povos que o cercavam, E era importante essas conquistas porque eram os limites das terras dele, ele precisava se proteger e conquistar aquilo que Deus havia prometido para ele. Davi era um homem de guerra, um homem de batalha, E para nós entendermos esse primeiro episódio, Davi estava no seu auge, guerreando, já experiente em guerra, consolidado com seu palácio, já dominando sobre todo Israel, dominando sobre alguns povos circunvizinhos. Alguns povos já se submetiam a ele. E Davi agora está conquistando, guerreando contra os amonitas. Os amonitas pedem auxílio à Síria, E vou encurtando para nós podermos compreender e não perder o tempo na lição. Davi, ele está guerreando contra os amonitas e vence algumas batalhas. Joabe volta, regressa novamente. E durante essas batalhas que Davi conquista, os sírios, logo após os sírios, Davi vencer a ajuda que os sírios vieram para os amonitas, eles já não regressam e fazem já não voltam a guerrear contra Davi em favor dos amonitas. E durante... Bom dia, Reginaldo. Vai chegando um monte de gente ali. E durante este episódio é chegado o inverno. O inverno, os reis, os povos evitavam o confronto devido ao tempo chuvoso, porque as guerras eram demoradas, elas não eram no mesmo dia. Então o pessoal precisava acampar durante a noite. Então, por
por o inverno ser um período chuvoso, frio, então era evitado a guerra. Joabe regressa para Jerusalém junto com o seu povo. Joabe é o comandante de Davi, né? O comandante de batalha, de guerra de Davi. E nesse período de inverno, logo quando vem a primavera, porque a Bíblia vai nos dizer que na primavera é a época em que os reis saíam para a guerra, porque era o momento que logo acabava o inverno e voltava às batalhas, né? Então era um momento bom para guerrear, para travar as batalhas. E logo Davi estava nesse confronto com os amonitas, regressa para Jerusalém, e quando é para voltar para essa batalha, para terminar a conquista dos amonitas, Davi ele simplesmente fica em Jerusalém, e apenas Joabe vai. Então nós estamos nesse cenário. Após a guerra, estamos no cenário em que Israel está guerreando contra os amonitas, né? Contra os amonitas, para poder conquistar aquela região. Mas Davi, neste momento, ele não vai até Rabá, né, onde eles se estabeleceram ali, Joabe com todo o exército de Israel, e Davi fica em Jerusalém. E isso foi um grande problema para Davi, que é onde vai entrar o cenário de pecado de Davi. Davi estava em Jerusalém, foi tomar uma fresca no terraço, olhar o sol, olhar a paisagem, e se depara com uma mulher muito formosa, a saber, Batseba. E essa mulher, a princípio Davi era rei, Davi tinha muitas concubinas. Davi a cobiçou, perguntou quem era, e foi-lhe dado todo o parecer, né? Minha auxiliadora que me ajudou. Todo o parecer daquela mulher, e falaram: olha, ela é mulher de Urias. Nós vamos falar um pouco mais na frente sobre quem foi Urias. E Davi, ele se entrega ao pecado, né? Um homem que passou de um homem carismático, íntegro, temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Nesse momento ele se torna um homem hipócrita, um homem cruel. Ele se entrega ao pecado e traz consequências graves para a vida de Davi. Então nós vamos falar agora, e Davi, vale ressaltar justamente o objetivo da nossa aula. Davi estava num momento de sucesso, né? Vencia muitas batalhas, né? Conquistou os povos que traziam algum tipo de medo, não algum tipo caramba, às vezes fala de que pudesse trazer algum problema para ele em guerrear contra Israel. Então Davi, ele conquistou todos esses povos, a saber, os filisteus, como eu acabei de falar, os moabitas, e agora estava lá nos amonitas, os amalequitas, e agora estava guerreando contra os amonitas. Pois bem, então Davi estava num momento de sucesso glorioso, né? Deus sempre abençoando. E Davi, nesse momento, ele se deixa levar pelo seu sucesso e passa a confiar na sua própria força. E aí é o perigo de nós hoje. E o perigo que Davi passou continua sendo o mesmo perigo nosso, né? Justamente o que nós iremos falar. O perigo de uma vida com muito sucesso, não importa onde seja o seu sucesso. Na sua vida ministerial, sentimental, profissional, financeira. Quando você está diante de muito sucesso, de Deus abençoando, nós temos que tomar cuidado para isso não entrar em nosso coração e entendermos que
que não é a nossa força, é Deus nos abençoando e nos capacitando. Então, o perigo de muito sucesso nos traz a não ser vigilante. E nós vamos falar um pouco sobre isso. A tentação. Como nós falamos, na primavera, Davi permaneceu em Jerusalém. Não foi à batalha com os amonitas, contra os amonitas. Enviou apenas Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Certa tarde, o rei levantou de sua cama e fez um passeio pelo terraço, de onde podia observar o jardim das casas vizinhas. Ele deparou-se com uma mulher muito bonita tomando banho. Jerusalém era uma cidade a 750 metros acima do nível do mar, porém era uma cidade alta, seu palácio estava numa condição alta. Então Davi ele tinha toda uma visão da cidade. Davi estava em seu palácio, no terraço, e no momento em que ele está relaxado, ele toma a liberdade de dar um passeio no terraço e lidar com aquela cena. A palavra de Deus diz que Betseba era uma mulher muito bonita, num avião, né? Uma mulher que fez com que Davi ultrapassasse qualquer... Ô Miro, bom dia. Caramba, tá fugindo as palavras hoje. Qualquer coisa que desagradasse ao Senhor. Então, por quê? Porque quando Davi ele olha para aquela mulher, até então ele não, por ele ser rei, ele tinha muitas concubinas. Então, de repente, talvez o interesse dele seria apenas ser mais uma concubina, né, do seu harém. O rei tinha naquela época aproximadamente 40 concubinas, tinha suas esposas, então de 40 concubinas. Davi ali poderia escolher qualquer mulher para ele se deitar, né? Mas quando ele olha aquela mulher, quando ele a cobiça, né, ele pede informação sobre ela. E essa informação, os seus servos vão e traz essa informação para ele. Davi, olha só, essa mulher é a mulher de Urias. Urias, ele não era qualquer cara. Urias, ele era um dos 30 soldados, um dos 30 valentes de Davi, um dos 30 da guarda pessoal de Davi. Portanto, Urias, ele era um camarada ao qual Davi conhecia. Não era um simples guerreiro, um soldado qualquer. Então, Davi, ele sabe disso, né? Ele sabe disso, é tentado pelaquela mulher, a cobiça. Quando ele pede a informação, logo quando chega a informação, ele deveria ter deixado, né? Não, pô, mulher de Urias, meu soldado, ela é casada. Então Davi, ele caminha para o adultério, ele a cobiça, é chegada a informação, mas ele continua a ideia que a princípio entrou na sua mente, no seu coração. E Davi, ele vai consumar esse ato, né? Davi poderia parar por esse momento, como disse Jó: fiz um pacto comigo mesmo, nunca olhar com cobiça para uma mulher. Mas continuou em sua cobiça ao procurar saber quem era. Ele ficou então sabendo que ela era casada com um dos seus soldados. Esta seria uma boa informação para ajudar a resistir à tentação do adultério e pedir perdão pelo seu ato, pois ele já havia infringido o mandamento de não cobiçar a mulher do próximo. Na verdade, ele começa a cobiçar a mulher do próximo quando chega a informação. Então ele já a cobiça, logo após chega a informação, e ele continua o ato pecaminoso ao qual levou à destruição de Davi. Eugene Peterson, em sua tradução à mensagem, diz o seguinte: a tentação nasce, em Tiago 1, versículo 15, diz que a tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Davi cedeu a esses impulsos. Este rei que tomou a mulher de outro homem já tinha um harém cheio delas. Então o fato é, como nós acabamos de falar, que não era qualquer mulher. Era a mulher de um dos seus 30 valentes.
Então Davi conhecia Urias, conhecia a sua fidelidade. Urias era um homem fiel, um homem temente a Deus, um estrangeiro, que a Bíblia diz que ele era etita, eteu, né? E ele e ele sabia, então ele cedeu àquela situação. Possíveis motivos que levaram à queda de Davi: a falta de vigilância com a vida de sucesso. Como nós falamos, Davi havia conquistado muitas regiões, estava num momento excelente de sua carreira militar, de sua carreira de governo, né? Davi era um homem temente a Deus, um homem que estava no seu auge do sucesso da carreira, e Davi não vigia. Um perigo muito grande que temos nas nossas vidas, né? Quando estamos bem, temos a tendência de... Muitos têm a tendência, temos não, né? Temos, nos envolve todo mundo. Muitos têm a tendência de esquecer de Deus, esquecer de vigiar. Se acha muito autossuficiente, confia na sua própria força. Isso é um perigo muito grande, confiarmos na nossa própria força. Porque esquecemos de vigiar. E a palavra de Deus, ela diz que devemos orar e vigiar. Então isso é muito importante quando Deus entrega para nós as promessas que Ele tem para nossas vidas, assim como fez com Davi. Temos que continuar em vigilância para que essas promessas não se tornem maldição nas nossas vidas. Ok? Falta de cuidado com a vida de vigilância pessoal. Isso me lembra muito uma vez o pastor Silas Malafaia. Ele traz uma ideia muito interessante. Ele está falando sobre família, que ele fala assim: você não se acha um super-herói. Ele deu um exemplo muito interessante e que enquadra muito bem nessa lição. Ele falou: veja bem, você trabalha em uma empresa, e essa empresa tem uma pessoa, uma mulher, que de repente te dá alguma condição, está te dando alguma condição, e você começa a não vigiar. Não, eu sou servo de Deus, eu sou um homem vou fugir da aparência do pecado. Mas você começa a dar liberdade, vamos sair, você começa a sair, você começa a ficar muito só, então você começa a não vigiar. Você confia na sua capacidade, você confia que você poderá sair de qualquer cenário de tentação, e é um motivo de muita queda. De muitas das quedas é esse o motivo, a falta de vigilância. Porque quando não vigiamos, entregamos a nossa condição carnal e caímos. E Davi, naquele momento, um homem a qual era segundo o coração de Deus, um homem que vemos na Bíblia, que era um homem que pedia sempre auxílio ao Senhor, sempre estava buscando a presença de Deus, buscando a orientação do Senhor para todas as suas batalhas. Tanto é que um dos motivos de ele ter tanto êxito, tanta aceitação, mas nesse momento ele teve uma falta de cuidado com a sua vigilância. Ele não vigiou nesse momento. Davi cobiça, ok, descobre quem é a mulher, mas não sai daquela situação, não vigia. Chama a mulher e ultrapassa todos os limites que ele poderia ultrapassar. Nós não vamos entrar muitos em detalhes sobre a Betseba, porque o nosso ponto, que existem muitas vertentes sobre Betseba, nós não vamos entrar nesses pontos, que nós temos que entender que essa passagem bíblica, ela vai enfatizar o pecado e arrependimento de Davi, né? Então nós não devemos ter algumas interpretações, que quando começamos a ler essa passagem de Davi e Betseba, nós vamos ver que alguns tentam culpá-la, tentam trazer uma condição de que porque ela estava... Eu até estou falando isso justamente que de repente você vai começar a ler e vai ver algumas colocações dessa forma. Por que ela estava no pátio?
por que ela estava ali, não é se insinuando, por que ela estava ali embaixo, mas isso daí, o nosso foco é justamente o porquê que Davi, ele olha, cobiça consuma o ato, né? É o ato do pecado. Então nós devemos nos atentar simplesmente a Davi, né? O pecado de Davi, e aprendermos que devemos ter vigilância. E uma das ideias muito importante para a nossa vida cristã é uma vida de devocional com Deus, né? Para você, às vezes você se pega no momento em que você tá, poxa, eu não consigo fugir desse mal que me acontece, desse pecado, e nós como cristãos devemos sempre buscar a Deus para fugir da aparência do mal. Bom dia, Cláudia. Né? Um devocional com Deus, buscar leitura da palavra, intimidade, isso nos irá nos afastar de todo mal, de toda tentação, de tudo aquilo que vem, que possa nos levar à morte espiritual. Ok? Então, possíveis motivos que levaram a Davi foi a falta de vigilância com a sua vida de sucesso. Davi estava em motivo de sucesso, em momentos de grande sucesso, conquistando muitas batalhas. Não vigiou pessoalmente, né? Confiou muito na sua... na verdade, ele se entregou. Ele não teve nem... simplesmente pegou e consumou a situação. Se você não correr, irá cair. É só uma questão de tempo. Quando você foge da tentação, a cobiça se afasta. Esse é o único conselho que funciona. Se tentar lutar contra ela, você vai cair. Então não tente lutar contra a tentação. A tentação apareceu na sua vida, alguma coisa talvez que te leve, que te conduza ao pecado, que você fuja dessa aparência. Nisso não tente se mostrar forte, não tente se mostrar capaz de superar, porque você pode se dar mal. A queda. Então, quando Davi cobiça, e nós vamos ver que ele não vigia, ele se entrega ao pecado, vem a queda de Davi. Davi mandou que trouxesse a Batseba, foi uma ordem. Naquela época, a mulher ela não tinha autonomia, ela não tinha uma vontade própria, e ele era o rei. Ele mandou a chamar, ela tinha que ir. E ele se deitou com ela. Não se pensou no seu marido, que era Urias, um cara servo, fiel, soldado, não qualquer soldado. Anote isso, Urias, lá no capítulo 23, vai dizer, capítulo 23 de 2 Samuel, que ele era um dos 30 soldados. Para você saber melhor, ele era um dos 30 da guarda pessoal de Davi. Então Urias não era qualquer um. Davi não pensou no marido que estava lutando as batalhas. Enquanto Batseba estava em casa e Davi fazendo essa barbaridade, Urias estava em guerra, lá em Rabá contra os amonitas. Quando volta do inverno, na primavera, Urias está em batalha, conquistando para Davi. Davi, enquanto isso, pecando contra o Senhor e não pensando em Urias, o seu servo fiel. Somente se pensou no prazer imediato, né? Segundo John Stott, seu desejo incontrolável por Batseba fez com que ele infringisse pelo menos 5 dos 10 mandamentos. Ele matou Urias pela espada dos amonitas, né? Adulterou, cobiçou, primeiro ele cobiça, adultera, roubou e deu falso testemunho. Flávio Josefo afirma que Batseba era tão formosa que Davi não resistiu à paixão que concebeu por ela. Mas aqui é uma coisa muito complicada, né? Porque Davi ele tinha mais de 40 mulheres, mais de 30 mulheres no harém dele. E não era qualquer mulher. Assim, quando eu digo que não era qualquer mulher, eram mulheres formosas, tão quanto Batseba. Ele era o rei, ele tinha qualquer mulher que ele quisesse. Mas é aquela coisa de ego, né?
aquela mulher cheia de coisa lá, cheia de mulheres, cheia de, pô, como diz o Cláudio Duarte, cheia de mulher maneira lá, né? Poxa, ele poderia ficar com qualquer uma, poderia pegar qualquer outra, não, mas ele quis aquela mulher. Então ele se entrega àquela vontade própria, ao seu desejo, enfim, e toma essa queda, a qual mancha drasticamente o seu ministério. É claro que Deus perdoou o seu pecado, porque Davi, ele confessa o seu pecado, se arrepende literalmente, mas ficou uma mancha desse pecado. Davi imaginou que poderia ser impune do seu ato. Aí vem uma parte mais complicada ainda. Davi, ele tem esse ato feito com Batseba, e o que ocorre? A Batseba, ela fica grávida, e por isso que a Bíblia ela ressalta a parte que ela estava se purificando da sua menstruação, porque se ela se purificou da sua menstruação, logo Urias em guerra com os amonitas nos faz entender que essa gravidez não é de Urias que está em guerra, e sim de Davi. E vale lembrar, só para efeito de que nós estamos falando aqui, quando a Bíblia vai nos falar que ela ficou grávida e manda avisar Davi, as guerras demoravam muito, como nós falamos. Então vale ressaltar que não é de um dia para o outro isso. Isso passa-se algum tempo, um mês, e ela manda o recado para Davi. Também um pedido de socorro, porque quando ela peca, a Bíblia é clara em dizer que ela adultera, e isso tinha uma consequência, e essa consequência seria a morte, o apedrejamento, porque ela adulterou. E Davi, para tentar fugir dessa situação, se tornar impune, ele manda chamar Urias, né? Manda chamar Urias, a Joabe, manda um recado a Joabe, fala, traga Urias para cá. Urias volta achando que é para, de repente, passar algum relatório de como está a batalha, e, enfim. Urias volta e Davi fala, olha, vai para casa, vai se deitar, sua mulher vai descansar. E por quê? Porque se Urias vai até a casa dele, se deita com a mulher, tem relação com a mulher, Davi pode jogar essa culpa para ele. A culpa não, a Batseba pode falar que se deitou com o marido e o prazo de tempo seria imperceptível, e Urias seria colocado como pai, da onde seria Davi o pai. Então Davi, ele tenta sair impune desse ato, né? Mas ele se dá mal porque Urias era um homem exemplar, um homem que aprendeu. Fala, Jack, meu primo Felipe. Urias, ele aprendeu com Davi. É interessante que Davi, nesse momento, ele deve tomar um grande choque, né? Ele de repente não consegue imaginar que Urias ele seria um homem tão leal a Deus e ao seu exército, né? Ele manda Urias ir até a casa, e ele simplesmente se recusa de descansar, que ele fala, mas Davi, a arca do Senhor e os soldados da sua guarda estão em tendas, Joabe e o exército está ao ar livre contra os amonitas. Quem sou eu para me deitar e descansar? E Urias ele fica com os soldados do lado de fora da sua casa. Vale lembrar que Rabá, onde Israel estava, era uma cidade, era um local ali dos amonitas, onde de Rabá para Jerusalém, Urias percorria em torno de 105 quilômetros, ou seja, um percurso bem extenso, né? 105 quilômetros, e ele chegou até Jerusalém cansado,
principalmente guerreando. Então Urias poderia simplesmente chegar em casa, deitar, tomar, né, descansar, mas não. Urias é leal. Davi ensinou isso a ele. E isso coloca talvez na ideia de Davi pensando, caramba, o cara é um guerreiro, eu sou rei, não fui para a batalha, descansando aqui no meu palácio, pequei não, sacaneei o cara, né? Saí com a mulher dele, era para me estar na guerra. Olha só como é que Urias ele vai de repente trazer uma realidade na cabeça de Davi. Davi não espera isso, mas Urias era um homem temente a Deus, temente ao rei, temente ao seu comandante, leal. E ele não vai, trazendo então para Davi uma única solução no que Davi entendeu para não poder, para sair daquela situação de pecado, para poder tentar se tornar impune aquela condição de pecado. Davi ele planeja um plano totalmente maligno, um plano aonde iria levar Urias, o seu servo fiel, o seu guerreiro, um dos 30 valentes, à morte. Davi envia uma carta, tá? Davi envia uma carta pelo próprio Urias. Urias está carregando naquele momento a sua sentença de morte para Joabe. Olha o rei naquela época era absoluto. Ele envia uma carta para Joabe através de Urias. E Joabe olha aquela carta, né, e dizendo que o rei mandava Urias ficar na linha de frente, no lugar onde o combate estivesse mais violento contra os amonitas ali, para que fosse ferido e morresse, né? E era a forma que Davi teve para quê? Para aquele homem morrer. Logo após, Davi ele pega a Batseba como sua esposa e ponto final. Acabou ali. Davi tenta esconder o seu pecado de diante dos homens, mas Deus ele está atento a tudo. Às vezes às vezes falhamos diante de alguma circunstância, pecamos diante de Deus e tentamos esconder isso do homem, do pastor, da sua esposa, do seu esposo, do seu amigo, do seu líder, do seu patrão, um pecado. Mas Deus, ele é aquele que vê tudo. É aquele que pode te perdoar do seu pecado, porque se você se arrepender, assim como Davi se arrependeu. Vale lembrar que Davi, ele peca, ele cai, mas ele se arrepende. Arrependimento é quando você sabe que errou, falhou, você se arrepende e larga, abandona aquele caso. Davi, nós vamos ver que logo após isso, Davi ele não peca mais, mas ele tem as consequências. Essas consequências do pecado que tentamos esconder do homem, que não são escondidas de Deus, geram consequências para a nossa vida. E consequências que não podem ser... não tem como nós evitarmos elas. Deus ele vai perdoar nossas falhas, nossos pecados, mas as consequências nós teremos que arcar com elas. Então devemos ter muito cuidado quando estamos diante do pecado, diante da tentação, porque Deus ele é justiça também. Deus ele não vai permitir que a consequência do seu pecado seja passada, né? Então Davi sentiu-se livre, né? Também vale ressaltar que quando a morte de Urias foi informada a Davi, uma situação Joabe manda um recado para Davi. Interessante que chega a ser engraçado essa parte, porque Joabe manda um recado pelo seu mensageiro e fala que para informar a Davi. Davi iria ficar furioso porque a mensagem, relatórios são levados ao rei durante a guerra, que o rei estava em Jerusalém, para saber como que estava a guerra. Aí vai, dentro desse relatório,
Joabe manda dizer que morreram alguns homens de Israel porque ficaram muito perto dos muros. E ele vai até lembrar sobre Abimeleque, que morre com uma pedrada de uma mulher. Mas aí ele manda uma mensagem assim para o mensageiro: mas quando ele criticar a nossa atuação, que morreu, você fale para ele assim: mas também morreu Urias, o Eteu. Aí, né? Aí quando o mensageiro chega para Davi, Davi vai e fala. Aí Davi vai, e quando chega essa notícia para Davi, aí ele fala assim: não se apavore, acontece, né? Davi, ele rapidamente ele fica aliviado, achando que conseguiu esconder aquele pecado. Então Davi ele se sente livre quando a morte de Urias é informada a ele. Acreditou que havia resolvido a sua culpa. A seguir, casa-se com Batseba, sentindo livre-se de qualquer vingança. Porém, isto que Davi fez, a Bíblia diz que desagradou ao Senhor. E gera as consequências a qual nós vamos ver agora. Vem um profeta da época, a Davi, chamado Natã, né, informar quais seriam essas consequências. E Davi sabia que tinha acontecido com Saul, né, quando ele rejeitou a palavra do Senhor. E agora ele próprio estava sob julgamento. O profeta Natã chega a Davi, muito sábio esse profeta. Ele chega para Davi, mas não chega falando que Davi pecou, assim diz o Senhor. Se ele fala após uma excelente estratégia de chegar ao rei. Davi era um homem sanguinário, um homem agressivo. E Natã, mas os profetas eram muito respeitados pelos reis, porque os profetas, ainda mais por Davi, que era aquele que trazia a vontade de Deus, era aquele que trazia a palavra de Deus. E Natã chega com uma sabedoria excelente e vai falar que, contando uma parábola para Davi, que dizia assim, que um rico possuía muitos bens, muitos bois, muitas ovelhas. Aí tinha um rico e um pobre. Porém, esse pobre, ele possuía apenas um cordeirinho, uma ovelha, né? Um cordeirinho que era criado com ele alimentava, dava a água, dormia com ele essa ovelhinha. Chegando uma visita para aquele homem rico, ele não quer tirar nada dos seus bens, do seu gado, do seu rebanho, e pega a única cordeirinha daquele homem pobre. Davi se levanta irado, dizendo: esse homem merece morrer. Esse homem tem que devolver, assim como diz a palavra, que ele tem que devolver em 4 vezes mais o que ele tomou daquele homem. Aí Natã, imagina Natã olhando assim para ele e fala assim: Davi, esse homem é você. Davi, um homem poderoso, ele tira a única ovelha de Urias, né? A sua esposa, um homem servo fiel a ele, mata Urias pela espada dos amonitas, e Natã fala: Davi, esse homem é você. E a Bíblia vai nos dizer que após Davi, né, quando Natã diz que esse era o homem, que Davi era aquele homem, e continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi, está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, no versículo 7, disse Natã a Davi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado muito mais, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser
sua mulher. Então Davi ele foi confrontado naquele momento por Natã, recebe duras palavras da parte de Deus em relação à sua família, né? Porque naquele momento o profeta Natã vai dizer que a espada não se apartaria dele, e vai continuar dizendo que da própria família trará desgraça sobre Davi. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Isso vai se cumprir mais na frente na vida de Davi, né? Mas Davi, antes de caminharmos para o próximo tópico, vale ressaltar que Davi ele diz que pecou diante, ele assume, ele reconhece o seu erro. Ele compõe o Salmo 51 em arrependimento do seu pecado. Davi se arrepende. É isso que faz Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi ele erra, ele falha, ele reconhece o seu erro e o abandona. Temos que entender isso. Estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a pecar. Mas o que temos que entender é que devemos realmente, de todo o coração, nos arrependermos e largar toda a prática do pecado. E uma das grandes estratégias para fazer isso é nos aproximarmos a cada dia mais de Deus, lendo a sua palavra, orando, buscando de todo o nosso coração, porque isso vai nos afastar de toda tentação, de toda queda que vem acontecer sobre a nossa vida. Então Davi recebe duras palavras da parte de Deus em relação à sua família. O desprezo a Deus na nação contra Urias custaria a cara a Davi. Ele havia destruído uma família e sofreria as consequências em sua própria família. Vemos a palavra se cumprindo nos filhos de Davi. A palavra que Natã vai falar a Davi, ela se cumpre quando Aminon estupra sua meia-irmã, irmã de Absalão. E através disso, o próprio Absalão, logo depois de um tempo, ele faz uma reunião em sua casa, e durante essa reunião ele manda os seus servos matarem o seu próprio irmão. Ou seja, a profecia de Natã se cumprindo na vida de Davi também vai se cumprir através de Absalão, após entrar tentar tomar o reino de Davi, aí através de um conselho, né, Aitofel, ele monta tendas em cima, no mesmo terraço a qual Davi começou a sua queda, no mesmo terraço que Absalão ele toma ali o reino de Davi por um período, né? E Absalão, filho de Davi, aí montam uma tenda no mesmo terraço a qual Davi cobiçou Betseba. E ele tem ali, toma ali as mulheres de Davi, do harém de Davi, e tem relação com elas ali em cima, onde todo o povo viu com a tenda montada. Então aí o pecado de Davi seria revelado a todos, né? O mesmo, aquilo que Davi fez com Urias, Absalão, seu filho, faz publicamente diante do povo contra Davi. Davi é perdoado e recebe a notícia que seu filho com Betseba morreria. Como nós falamos, caminhamos para a conclusão. Davi ele é perdoado do seu pecado. Natã fala, logo após ele falar que errou, Natã fala, mas Deus perdoa os seus pecados. Deus perdoa seus pecados. Porém, a consequência desse pecado, ela já estava acontecendo, e também a morte daquele filho ao qual Davi teve com Betseba morreria. Mas nós vamos ler mais à frente que Davi, enquanto durante 7 dias seu filho cai doente, Davi ora, jejua, fica ali em prantos devido a seu filho,
e logo após o seu filho morre, cumprindo assim a profecia de Natã, né, a consequência do pecado de Davi. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Também o Senhor, e de Natã disse a Davi, que perdoou o pecado dele: não morrerás. Esse pecado era pecado de morte, né? Na época era pecado de morte. Mas posto que com isto, deste motivo que blasfemou os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Portanto, nós vamos entender que o arrependimento de Davi gera vida para ele e para Batseba. Os dois deveriam ser, diante da lei de Deus, deveriam ser apedrejados e mortos. Porém, Deus o perdoa e o livra da morte, ele tanto sua esposa. Porém, o filho a qual nasceu de Batseba, ele é levado em consequência do pecado também de Davi. Então, para nós concluirmos essa lição, nós temos que entender que nós não estamos preparados, na verdade, para esse estranho Davi, né? Um homem segundo o coração. E quando lemos o capítulo 11 e 12, vemos Davi um homem totalmente diferente daquilo que estávamos acompanhando. O que começa com um capricho sexual torna-se um grande crime de sexo e assassinato. Como aconteceu este tipo de pecado? Como a maioria dos pecados, sorrateiro e desimpedido. Davi tomou o comando da sua vida. Deus, que era procurado e consultado em tempos de guerra, se tornou distante para o rei neste momento. Ele tinha muito poder em suas mãos e um currículo invejável de guerreiro e poeta. Um desejo dele se materializava numa ordem. Davi não foi questionado e nem confrontado por ninguém no seu ardente desejo. Não foi questionado nem por Joabe, quando mandou colocar Urias na frente de batalha. Joabe também é um cara, pulando um pouco daqui falando de Davi, Joabe é um cara extremamente fiel também a Davi, né? Fiel, cara que guerreava as guerras lá de Davi, o seu comandante. Mas nós vamos, depois eu vou até estudar um pouco sobre Joabe, mas Joabe era muito leal a Davi. Davi tinha homens leais ao lado dele. Joabe, no momento mais à frente, ele, após conquistar os amonitas, ele manda chamar Davi para que aquela honra não caísse sobre a vida dele. Enfim, e nem Joabe, então eu estou querendo dizer isso porque Joabe, ele de repente tinha uma entrada para poder questionar Davi. Nem Joabe questiona Davi sobre a sua situação, porque imagine Urias chegando para Davi e Urias chegando para Joabe com a sentença. Joabe olha, por que Urias? Né? Um cara de confiança de Davi. Davi está fazendo isso com ele, por que aconteceu? Não entra num conflito. Então ele não questiona quando pede para colocar Urias à frente de batalha. E mesmo Batseba não resistiu. Davi não foi questionado, né, e nem confrontado por ninguém no seu ardente desejo. Não foi questionado nem por Joabe quando mandou colocar Urias na frente de batalha. E mesmo Batseba não resistiu ao carisma do rei. Um caminho de vida apropriado para a queda. Davi caiu e sofreu as duras consequências de sua desobediência. Entretanto, não permaneceu no pecado. E ao ser confrontado, se arrependeu de verdade. O Salmo 51 registra as palavras de arrependimento de Davi, depois do confronto com Natã a respeito do seu pecado com Batseba. Portanto, nós devemos entender que Davi não tem como apagar essa mancha que ficou na carreira de Davi. A Bíblia nos revela com detalhes, Davi pecou, mas ele se arrependeu. Então, apesar de pecar contra Deus, ele se arrepende e não volta a errar. Esse é o verdadeiro arrependimento, confessar e abandonar. Então, irmãos, que ficamos com essa mensagem de Davi, esse erro que pode nos trazer
um ensino de que estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a falhas, mas temos um Deus que perdoa nossos pecados se nos arrependermos e confessarmos de todo o coração e abandonar. Se nos arrependermos e voltar para a sua palavra, e voltar para a sua presença, orando, buscando conhecimento através da sua palavra. Então, essa intimidade com Deus gera um afastamento do pecado na nossa vida. Então, que possamos aprender que estamos sujeitos a tais coisas como Davi. Veja bem, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem a qual Deus ungiu rei de todo Israel, um homem que era temente a Deus, teve essa falha. Então Davi estava sujeito a pecar. Quem somos nós hoje em dia? Então o que devemos entender é que devemos fugir dessa aparência, dessa tentação, não confiarmos na nossa condição de sucesso em algumas áreas para poder ceder à tentação. Fuja da tentação, porque logo em seguida vem a queda. Isso pode trazer consequências graves para a sua vida, seja ela ministerial, seja ela financeira, seja ela sentimental. Portanto, que possamos aprender com Davi a não falhar diante de Deus, a fugir dessa tentação e nos arrependermos. Arrependimento é largar. Arrependimento não é eu me arrependi, continuar naquela prática, né? Davi, você já pensou? Davi logo depois dessa situação volta, se arrepende naquele momento e de repente volta a fazer uma outra situação dessa? Ele não teria se arrependido de verdade. A Bíblia nos revela que ele não falhou mais diante de Deus. Amém? Então essa é a nossa lição. A próxima lição será a lição de número 12, Davi e Absalão. Nós vamos falar um pouco na próxima lição sobre Absalão, quando Absalão toma o reinado ali de Davi. Nós vamos falar um pouco sobre esses problemas familiares, o processo de criação dos filhos de Davi. Davi errou muito como pai, mas isso não é um pecado. Ele errou, falhou como pai, assim como muitos homens da Bíblia também falharam e não deixaram de ser homem de Deus, né? E essa batalha onde levou à morte de Absalão. Amém? Fiquem com Deus. Hoje temos culto 6h30. Agradeço a presença de todos aí. Que vocês tenham um domingo excelente, um domingo de bênção na presença de Deus. 6h30 nós temos o nosso culto, né? E é isso. Fiquem com Deus. Próximo domingo às 9h30 teremos mais uma EBD, lição número 12. E que vocês tenham um almoço abençoado na presença de Deus. Curtam sua família. Não fique ligado muito. Esqueça um pouco reportagem. Esqueça um pouco. Desliga um pouco a televisão, curta mais sua família, porque a gente tem visto muito problema. Isso traz muita aflição para nossas vidas, tá bom? Oi, Priscila, boa tarde. Valeu, Tocha. Estilingue de Jeová. Gente, vamos orar então para finalizar, tá bom? Um excelente domingo para vocês. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome nesta manhã, neste domingo. Obrigado, Deus, por esta live, pelas pessoas que aqui estão assistindo. Que possamos aprender, ó Pai, com a vida de Davi, que estamos sujeitos sim a pecar, mas, ó Pai, que o Senhor está pronto, Pai, para nos perdoar se nos arrependermos de todo o nosso coração. Fica conosco nesse domingo, nos dá um domingo abençoado na Tua presença, que logo mais possamos, ó Pai, estar Te adorando, estar exaltando o Teu santo nome no culto, Deus, na live do culto desta noite. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, gente. Um bom domingo para vocês.